Boa noite, a paz do Senhor. Boa noite, a paz do Senhor. Louvamos a Deus que nos dá novamente a esta oportunidade de nós estarmos aqui juntos para estudarmos a palavra de Deus no nosso Vem Estudar Comigo. Eu sei que Deus tem algo novo para revelar ao seu coração e que você tem iniciado uma semana aí abençoadíssima. Bom, a semana, na sexta-feira, na última lição, nós estávamos falando sobre a síntese de Filemão. E vamos entrar numa síntese agora, um livro assim que é muito... Todos Profundo. eles são maravilhosos, mas Hebreus é um livro que ele tem algumas respostas assim imediatas para o nosso coração. Então vamos ler aqui o livro de Hebreus, a síntese do livro de Hebreus. O tema do livro de Hebreus. Hebreus é um documento magistral, escrito tanto para os judeus crentes, como para os que estavam avaliando Jesus ou lutando contra a nova fé. Não há nenhum livro da Santa Escritura que tão claramente fale do sacerdócio de Cristo, tão sublimemente e exalte a virtude e a dignidade daquele único e genuíno sacrifício que Jesus Cristo ofereceu por meio de sua morte, que tão ricamente trate do uso das cerimônias, tanto quanto a sua remoção, e, numa palavra, tão plenamente explique que Cristo é o cumprimento da lei. Não é? Na realidade, É a muito gente vê o lindo seguinte, isso, né? a gente vê, Tudo foi feito por causa de Cristo. mas não é só isso, né? Deus instituiu, estabeleceu a lei, né, para o povo de Israel, mas é claro que aquelas regras, aquelas leis, dificilmente elas seriam cumpridas. Elas podiam ser cumpridas no âmbito até mesmo físico. Porém, a intenção do coração, tudo aquilo estava dentro do coração dos homens. Então, eles eram, assim, justificados, eles se justificavam por manter aquelas regras, aqueles mandamentos. Porém, nenhum deles conseguiu cumprir. Jesus foi o único que cumpriu completamente a lei. Sim. Mas ele cumpriu a lei por quê? Ele cumpriu a lei pelos homens. Ele cumpriu a lei pelos homens. Para que agora os homens sejam salvos pela graça do seu sangue derramado na cruz. É maravilhoso isso, não é? É, Maravilhoso, maravilhoso. A paz do Senhor a paz do todos que estão Senhor. chegando aí. Glória a Sim. Deus. É, a mensagem desse livro é que Jesus é o melhor, o supremo e o suficiente Salvador. O autor procura demonstrar cuidadosamente a verdadeira identidade de Jesus Cristo, sendo superior aos anjos. Livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 4 a 6. Hebreus, capítulo 1, versículo 4 a 6. 4 a 6. Tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é ainda mais excelente do que eles. Porquanto o qual dos anjos Deus alguma vez afirmou: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho. E uma vez mais, quando Deus introduz o primogênito no mundo, declara: Todos os anjos de Deus o adorem. Aleluia. Então Jesus não era um anjo, não. Eu vou falar aqui uma Era curiosidade. Deus. Hoje eu peguei uma passageira Era, não é? Não que é ela estava Deus. falando sobre a energia quântica, que ela é formada em energia quântica e tal. E ela falando o seguinte, que o ser humano ele foi criado para um propósito, segundo o estudo da energia quântica. Para um propósito. Ela não sabe bem definir qual é esse propósito. Mas ele foi criado para um propósito, para criar alguma coisa individualmente cada um. Aí eu disse para ela assim, mas é só isso? Criou já era. Que
Deus criou, o homem Oi. vive pelo período de neném até a velhice e acabou? Não. Eu acredito que as pessoas elas vão para um lugar, né? Elas ficam dormindo. Eu falei, não, senhora, não ficam dormindo. E nem tampouco esquece daquilo que eles eram e do que praticaram. Ah, você está falando então do julgamento. Isso mesmo, que as pessoas vão ser julgadas pelos atos que cometeram nesta vida. É muito pouco, gente, pensar que Deus criou o homem para ele viver 100 anos e depois se resume nisso? Não, nós somos eternos. Jesus, se não esse sacrifício dele, seria em vão. Seria completamente em vão. Ele é eterno. E ele vem nos dar a oportunidade de viver com ele eternamente. Então não tem essa de energia quântica, nada disso. A Bíblia mostra que ele foi cumpridor da lei, ele cumpriu a lei para que nós pudéssemos ser salvos pela graça de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então guarda isso no seu coração, gente. E aos líderes religiosos, que está lá no capítulo 3, versículo 1. Né? Sendo assim, santos irmãos, participantes da convocação celestial, considerai com toda atenção o apóstolo e sumo sacerdote que declaramos publicamente Jesus. Você vê, chama Jesus de apóstolo porque ele foi enviado, né? E para quem é essa santa convocação celestial? Para nós. Para nós, gente. Há uma convocação para todo ser humano, todo. Não é só um ou outro, não aos salvos, ao grupo seleto, não. Para todos os seres humanos há uma santa convocação. Agora, tem aqueles que vão e aqueles que não vão. Não é? Também, no capítulo 4, versículo 13. Capítulo 4, deixa eu conferir. Capítulo 4, versículo 13. E não há criatura alguma incógnita aos olhos de Deus. Olha. Quer dizer, oculta. Oculta, né? Absolutamente tudo está descoberto e às claras diante daquele a quem deveremos prestar contas. Isso é para aqueles que acham que pode esconder alguma coisa de Deus, né? Não pode. Tá tudo claro, né? Patente diante dos olhos dele. E a qualquer sacerdote, capítulo 4, versículo 14. Ali, ó. Mas para não perder o fio, né? Bom, ó, o autor procura demonstrar cuidadosamente a identidade de Jesus, né? É superior aos anjos, aos líderes religiosos e a qualquer sacerdote. Então vamos lá. 4:14. Não acabamos de ler esse? Tive uma correção aqui pela. Não é não. Eu tô resumindo pra gente não perder o fio da meada. 14. 4:14, Céia. Nós já lemos. 14, Céia. 4:14. Já lemos. Não. Lê lá. 4:14. 14. Você leu 13. Concluindo, tendo em vista que temos um grande sumo sacerdote que foi capaz de adentrar os céus, Jesus, o Filho de Deus, mantenhamos com firmeza nossa declaração pública de fé. Então, a fé não pode ser escondida. A fé é pública, né? E agora o 7:28. Capítulo 7, versículo 28. Porquanto a lei designa sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei estabelece por toda a eternidade o Filho, que foi aperfeiçoado. Glória a Deus. O cristianismo ultrapassa o judaísmo por ter uma aliança melhor. Capítulo 8, versículo de 1 a 13. Não, 8, capítulo 8. De 1 a 13. Ora, o mais importante de tudo, o que temos afirmado é que, sim, temos um sumo sacerdote, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor ergueu, não como ser humano, pois todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios. Por essa razão era imprescindível
que este sumo sacerdote fizesse a sua oferta pessoal. Entretanto, se ele estivesse na terra, nem seria considerado sumo sacerdote, tendo em vista que já foram constituídos aqueles ofertas prescritas pela lei. Esses servem num santuário que é representação e sombra daquele que está no céu. Então existe um santuário lá no céu, Sim. né? E o que está aqui é a representação do que existe lá. Já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo, observai tudo com cautela, para que façais todas as coisas de acordo com o modelo que vos foi revelado no monte. Então Deus foi lá e deu uma foto para Moisés do que havia lá em cima, para ele construir aqui embaixo. Contudo, agora, Jesus recebeu um ministério ainda mais excelente que o dos sacerdotes, assim como também a aliança da qual ele é o mediador, aliança muito superior à antiga, pois o que é fundamentada em promessas excelsas. Ora, se aquela primeira aliança não tivesse imperfeições, não seria necessário buscar lugar para a segunda, porquanto ele declara, repreendendo o povo por suas faltas: dias virão, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança. E já chegou esse dia, né? Até o 14? Não, até o 13. Não conforme a aliança que fiz com seus antepassados, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu me afastei deles, assevera o Senhor. Esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Passados aqueles dias, garante o Senhor, gravarei as minhas leis na sua mente e as escreverei no seu coração. Eu lhes serei Deus e eles serão meu povo. Ninguém jamais precisará ensinar o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, pois eu lhes perdoarei a malignidade e não permitirei lembrar mais dos seus pecados. Deixa eu ler o 13. Ao proclamar a nova esta aliança, ele transformou em antiquada a primeira, né? E o que se torna superado e envelhecido está próximo do aniquilamento. Isso. Ou seja, Jesus é ele próprio a nova aliança. A nova aliança. Um santuário melhor, capítulo 9, versículo de 1 a 10. Versículo 9 a 10. Isso. Esse fato transforma-se numa ilustração para os nossos dias, esclarecendo que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Eram tão somente ordenanças que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Esses mandamentos exteriores foram impostos até a chegada do tempo da nova ordem. Então, antes, era tudo por fora, que Deus mandava, né? Cumprimento, né? Era tudo por fora do homem. Jesus veio, mostrou que tudo é dentro do homem, né? É o espírito dele. Ele passa a ter um novo espírito. Por isso é um novo nascimento. É um sacrifício suficiente pelos pecados. 9:11. Quando Cristo chegou como sumo sacerdote dos benefícios que estavam por vir, ele mesmo adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não construído por mãos humanas, isto é, não pertencente a essa criação. Acabou. Agora, o capítulo 10, versículo 18. 18. Afinal, onde todas as transgressões foram perdoadas,
não existe mais qualquer necessidade de oferta de sacrifício pelo pecado. Por isso Por que isso, não existe mais a necessidade daqueles animais isso, de sacrificados, imolar os porque animais, ele né, foi o holocaustos. cordeiro, né, Ele foi o perfeito. cordeiro que foi sacrificado De uma vez só por vez. todas, E ele fez o papel completo, né? Por da isso que ele é expiação. cordeiro e leão. Leão. Glória a Deus, Glória a né? Deus. Tendo estabelecido a superioridade do cristianismo, o escritor parte para as implicações práticas de seguir a Cristo. Veja só, implicações práticas de servir a Cristo. As pessoas pensam que Por que implicações? Porque você tem que se despojar de você mesmo. E você tem que abrir mão dos seus direitos que você tem como ser humano. Você entregou sua vida a Jesus e você agora pertence a Ele e vive por sua vontade e não pela vontade própria. Os leitores são exortados a apegar-se a uma nova fé, a encorajar uns aos outros e a aguardar ansiosamente a volta de Cristo. Você está esperando ansiosamente a volta de Cristo ou está só esperando? Amém. Eu digo amém, eu estou esperando sim, ansiosamente. Every day, ou todos os dias. Amém. Ó, tô até falando inglês aí. Até falando inglês, hein? Capítulo 10, vamos ver aqui, capítulo 10, versículo 19 a 25. Peraí, deixa eu ver se tá certo. Capítulo 10. 10. Já tá aí. 19, 25. Não. Capítulo 10, versículo 19 a 25. Sendo assim, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, mediante o sangue de Jesus. Então não foi um cordeirinho que foi imolado, foi o sangue de Jesus. Então nós podemos entrar porque vamos ser recebidos por Deus. E não só isso, era uma coisa exclusiva. Entrar no Santo dos Santos era exclusivo do sumo sacerdote. Só ele podia entrar, só ele podia se achegar a Deus. Mas o sangue de Jesus fez com que todos nós, Glória, pudéssemos assentar e entrar no Santo do Santo. Pelo sangue de Jesus. Isso, por um novo e vivo caminho que ele nos descortinou por intermédio do véu, isto é, do seu próprio corpo. Então, o véu rasgado significava o corpo dele dilacerado por nós. E esse foi o caminho, o novo caminho que ele abriu para nós. Amém. Glória a Deus. Que coisa linda, Amém. né? Meu Deus. Até onde, Jorge? Aí vai até o 25. E tendo um magnífico sacerdote sobre a casa de Deus. Já pensou? O sacerdote da gente é Jesus. Portanto, acheguemo-nos a Deus com um coração sincero e com absoluta certeza de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. A palavra, né? Estamos sendo lavados, estamos num banho agora, irmãos. Sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel. E consideremos uns aos outros para nos encorajarmos as manifestações de amor fraternal e a boas obras. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas, pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia está se aproximando. Glória a Deus. Até onde? Até isso. Ah, tá. São advertidos das consequências de rejeitar o sacrifício de Jesus. Vamos ver agora a parte da rejeição, que é no capítulo 10, versículo 26 a 31. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas uma horrível expectativa de juízo e fogo ardente prestes a consumir todos os inimigos de Deus. Não só você que, eu não sei, que estiver pecando depois de conhecer a verdade, mas todos os inimigos de Deus serão consumidos. Então, sai disso. Enquanto é tempo. Ora, se aqueles que rejeitam a lei de Moisés morrem sem misericórdia mediante a palavra de acusação de 2 ou 3 testemunhas,
Julgai vós, quanto maior castigo merecerá quem feriu os pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Até onde, amor? Até o 31. Ah, gente, isso é muito sério, né? Insultou o Espírito da graça, porque agora nós temos salvação pela graça. E aqueles que não levam a sério a Deus, insulta o Espírito da graça. Porquanto nós conhecemos aquele que declarou: a mim pertence a vingança. E em outro trecho, o Senhor exercerá juízo sobre seu povo. Assim terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Louvado seja Deus, né? Mas misericórdia, Senhor. É Deus, né? E lembrados da recompensa da fidelidade do capítulo 10, versículo 32 a 39. Agora. Contudo, lembrai-vos dos primeiros dias em que, depois de serdes iluminados, suportaste uma grande provação e sofrimentos. Algumas vezes fostes expostos ao público como espetáculo de humilhações e perseguições, e outras vezes vos associastes aos que da mesma forma foram ofendidos, porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também recebestes com alegria o confisco dos vossos próprios bens, pois estáveis convictos de possuirdes bens muito superiores e que duram para sempre. Gente, os bens dos cristãos eram confiscados, eram tirados deles. Isso está acontecendo na China, né? Na China está acontecendo isso. Gente. Em muitos países que não são, que tem os muçulmanos, que tem o comunismo, isso acontece. A gente aqui vive que não admite que ninguém tire nada de nós. Mas aqui, os bens deles eram confiscados. Se permitir que o comunismo entre aqui, aí nós vamos ter a mesma coisa. Portanto, não abandoneis a vossa confiança, pois nela há grandioso galardão. Em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que ele prometeu. Então, aqui está dizendo que se a gente está sendo ainda aprovado, é porque a gente precisa mostrar essa perseverança. Sim, com certeza. Né? Para que a gente possa alcançar aquilo que ele prometeu para nós. Pois dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder minha alma, não se agradará dele. No entanto, não somos dos que regridem para a perdição, mas sim dos que creem e, salvos, seguem avante. Então, aqueles que regridem para a perdição, mas a gente é daqueles que seguem avante para a vida eterna. E olha, e ele fala ali uma coisa muito... A gente precisa prestar atenção. Ele diz assim, ó: necessitais de perseverança a fim de haveres cumprido a vontade de Deus. E alcançar plenamente o que ele prometeu. Glória a Deus. Pois dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Amém. E aí as pessoas acabam, de certa maneira, sempre citando: mas essa palavra de que ele vem. Ele vem de repente. Está sempre dizendo. Mas quando a gente menos esperar, ele vem. Pode ser agora. E você está pronto, preparado para isso? Então, quando ele fala assim: o justo viverá pela fé, existem duas situações aí. Eu tenho fé no Senhor, que Ele me abençoa a cada dia, no meu trabalho, na minha labuta. Mas também, ele diz, o justo, ele vai alcançar a vida eterna pela fé em Cristo. Ou seja, sem a fé em Cristo, ele não viverá. Ele não viverá. Isso é triste, gente. Jorge. E ele disse, aquele que voltar atrás ou retroceder, Deus diz assim, a palavra de Deus em outra versão diz assim: a minha alma não tem prazer nele. Isso aqui que me chamou a atenção, né? É a perseverança para cumprir a vontade de Deus. A vontade de Deus. Aqui tem, né, o Diogo, né? Que Deus mandou ele. Eu sei que não é fácil a gente
permanecer naquilo que Cristo mandou a gente fazer. Porque as lutas vêm para tirar você da posição, da vontade de Deus. Para a gente conseguir cumprir a vontade de Deus, eu sei que cada um tem algo que está cumprindo, tem que perseverar. E não é só isso, né? Assim como Deus também nos deu essa direção para nós estudarmos aqui, vem estudar comigo, o culto em casa, não significa que Deus ordenou que vai ser tudo fácil, Não. as coisas vão fluir. Não. Vem muita dificuldade porque nós estamos fazendo a vontade de Deus. E Deus permite que haja dificuldades para que a gente faça o quê? Persevere. Persevere, A gente fique firme. para que a gente alcance o que Ele prometeu. E você crê que Deus ordenou ou mandou você fazer? Se você crê, você vai perseverar. Não é a dificuldade, não é a circunstância que vai dizer para você assim, ó, é hora de parar. Não. Não, é só Ele. A ordem é de Deus. É. Então você continua. Continua. A gente sabe, gente. Acontece que tem muitas pessoas que começaram a estudar conosco, hoje já não estão estudando mais, mas vem gente nova e assim, a gente fica triste. Tem uma que persevera lá, Márcia. A Márcia sim. A gente fica triste por aqueles que começaram, porque é uma preciosidade que nós estamos estudando, gente. Aleluia. Tem muitas pessoas que reclamam, eu não tenho dinheiro para fazer curso de teologia, eu não tenho dinheiro para fazer um curso assim, onde eu posso me inteirar da palavra de Deus. Ele tem essa oportunidade, Deus abriu essa porta. Agora, cabe a cada um escolher, né, entrar por ela ou não. Glória a Deus. Vamos ver agora, então o autor explica como viver pela fé, citando exemplo de homens e mulheres fiéis na história. Ele vai falar lá, são os heróis da fé que ele fala, Sim. né? No capítulo 11, de 1 a 40. Ele vai falar sobre o sacrifício que eles enfrentaram. Não, é muito. Eles enfrentaram, alguns foram cerrados ao meio, né? Apedrejados, degolados, comido pelos leões. Enfrentou facilidades. Porém, eles cumpriram a vontade de Deus. Outro dia eu preguei sobre Maria. Aleluia. E hoje nós estamos vendo um filminho, um desenho sobre Maria. Glória a Deus. E a gente estava tendo uma ideia ali, né? A dificuldade que eles tiveram, gente. Não é porque eles estavam ou receberam uma ordem direta de Deus que tudo tudo ia ser fácil. Não. A parte do ser humano. Houve a parte de Maria perseverar, de José perseverar, até que nascesse o Salvador. Tudo foi comprado com um preço muito alto. Nós não temos que pagar esse preço tão alto como Jesus pagou por nós. Mas Ele espera que a gente seja firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor. Amém. Entendeu? Ele espera. Ele espera que a gente fique firme, que ouça o mandado dele e obedeça, não importa se tudo está acontecendo errado. Se tudo está dando errado. Deus mandou? Mas Deus mandou, mas está dando errado. Não importa, Deus mandou. Ele sabe por que está dando errado, ele quer provar sua fé. Ele quer provar a sua perseverança. Ele quer provar a sua firmeza de entender que uma ordem do Senhor é imperativa. Glória a Deus. Glória a Deus. E encorajando a exortar e exortando quanto ao cotidiano cristão. Do capítulo 12 de Coríntios, né? De Hebreus, capítulo 12, versículo 1 até o 17. Então vamos ler, gente, né? 12 1 ao 17. Portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas... Essas testemunhas que está falando dos heróis da fé. São os heróis da fé. Desembaracemo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança de novo, a corrida que nos está proposta. Então você é um atleta de Cristo, né? Existe uma corrida para você. E a nossa é com obstáculo. Isso. A nossa é com obstáculo. E o maior obstáculo é a nossa carne. Com certeza. Olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz,
desprezando a vergonha, e assentou-se à direita de Deus. Há uma recompensa, né? Aleluia. Oh, Deus. Gente, todas as dores vão passar, tudo vai acabar. Todas as angústias, medo, pânico, terror, né? Todas as dores na carne, todas as dores na alma, Enfermidades, né? todas as dúvidas, né? Toda a preguiça, né? Que às vezes ele tem de continuar caminhando, dá aquele desânimo. Tudo isso vai ter fim, sabe? Vai ter o quê? O gozo, né? O júbilo lá no céu para nós, eternamente. Eu vou continuar lendo aqui, porque agora é minha hora, né? Refleti profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecados contra sua própria pessoa, para que não vos fatigueis, tampouco desanimeis. Ele está falando isso, ó. Olha para ele, vê o exemplo dele, né? Para que você não desanime e nem se fatigue, nem fique desanimado. Ora, na guerra contra o pecado, ainda não tendes resistido até o extremo de derramar o próprio sangue seu, né? E estáis esquecidos da palavra de encorajamento que ele vos dirige como a filhos. Meu filho, não desprezeis a disciplina do Senhor, nem desanimeis quando por ele sois repreendidos. Nossa caminhada, gente, na vida cristã é de aprendizado. E aprendizado tem disciplinas, né? Sim. E às vezes a gente tem que passar por certas disciplinas. Deus nos trata como filho. Ora, qual o filho que não passa pela correção do seu pai? Mas se estáis sem orientação, da qual todos se têm tornado participantes, ele diz todos, né? Todos. Então não sois filhos legítimos, mas bastardos. Se você não consegue, Não né? foi educado, Você não passa, né, por né, Deus. pela correção. Além do mais, tínhamos nossos pais humanos que nos educavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos toda obediência ao Pai dos Espíritos, para então vivermos. Glória Ou seja, a Deus. aqui tem um resultado, né? Ali era apenas, na vida humana, era apenas para a gente viver, dar bom exemplo de vida. Mas aqui ele está falando que o é vida. Vida, oh, É aleluia. vida, né? Portanto, nossos pais nos disciplinaram por um espaço curto de tempo, da forma que melhor lhes parecia. Deus, entretanto, nos corrige para o nosso bem maior, a fim de que possamos participar plenamente da sua santidade, né? Da santidade de Deus. Toda correção de fato no momento em que ocorre não nos parece ser motivo de contentamento. Realmente, né? Toda disciplina não é boa, é dolorosa. Parece que não vai ter fim, né? É Quando a gente está dolorosa. sendo disciplinado por Deus. Mas de frustração. Mas mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça e paz. Porque a gente vai adquirindo experiência, a gente vai ficando, né, forjado pelo Senhor, vamos ficando sábios, inclusive, no conhecimento da palavra de Deus. E aí ele fala assim, então, vai produzir fruto de justiça e paz para todos aqueles que por ela foram disciplinados. Existe algo, ela vai produzir em nós tudo Paz, isso. né? Frutos, disciplina, paz. Sendo assim, fortalecei as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Preparais caminhos retos aos vossos pés, para que aquele que manca não se desvie. Não seja mau exemplo. Dê um bom testemunho do caráter de Deus na sua vida. Dê um bom testemunho do amor, daquilo que Deus realizou na sua vida. Ame a palavra de Deus. E aí você não vai permitir que pessoas que talvez sejam mais fracos que você se desviem. Mas que eles sejam, pelo contrário, sejam curados. É até o 17. Esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação. Duas coisas aí, ó. Viver em paz com as pessoas, mas também em separação do pecado. Quando ele fala assim, em santificação, é você recusando, rejeitando o pecado constantemente. Porque tem muita gente que chama a gente para uma festinha e a gente, vou viver em paz com todo mundo, né? E aí chega lá, ele vem
né, com os Birenite. Então, gente, em santificação, É. separado do pecado, né? Vigiai para que ninguém se exclua da graça de Deus e que nenhuma raiz de mágoa ou de amargura, Venenosa. né, em outra versão, ou raiz de mágoa venenosa brote e vos cause confusão, contaminando a muitos. Tem muita gente que carrega muita mágoa no coração. Sim, tá sempre falando Jesus. do mal que alguém fez para ele, né? Que Isso não, é mágoa, isso é terrível. Que não se abrigue em vós nenhum imoral ou profano como Esaú, o qual, por uma refeição desejada, vendeu todos os seus direitos de herança como filho mais velho. Nossa. E Você assim... vê? Por uma refeição desejada. Assim tem muita gente, porque por causa do desejo do pecado, do desejo da carne, sendo profano, porque prefere fazer a vontade da carne do que a vontade de Deus, porque não entende o que ele está fazendo de verdade. Não, e também não dá ouvidos e nem olhos às consequências. Isso. Esaú depois quis correr atrás, mas já era. Não teve. Ele vendeu. Não teve direito. E assim como bem sabeis, quando mais tarde quis herdar a bênção, foi rejeitado. E não teve como cancelar sua decisão, apesar de ter buscado a bênção desesperadamente. Sim, aí ele acordou, já era tarde. Assim vai ser, né? Por que foi escrita? Porque a epístola, né, de Hebreus foi escrita. O objetivo inicial é demonstrar aos judeus que Jesus, o filho de Maria, era o Cristo, o Redentor que lhe fora prometido nas Escrituras. Quando foi escrita? Provavelmente antes da destruição do templo em Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus, até aqui, né? Agora vamos à síntese do livro de Tiago. Também outra maravilha. Aqui se inicia uma série de epístolas denominadas universais, que são diferentes das epístolas de Paulo, porque não são endereçadas a nenhuma igreja em particular, mas aos crentes em geral, exceto 2 e 3 João. O escritor foi Tiago, que era meio-irmão de Jesus. Gálatas 1,19. Gálatas, né? Sim. Ele era meu irmão, mas meu irmão de nascimento, né? Sim, carnal. meio-irmão, porque era filho. Não, eu sei, mas é para que as pessoas entendam, né? Ele era irmão porque era irmão em Cristo. Não. Qual é? Irmão em Cristo não é meio, né? Não é meio. É irmão. É irmão. Gálatas 1,19. 1,19. Não vi nenhum dos outros apóstolos a não ser Tiago, irmão do Senhor. Irmão de Jesus. E líder da igreja em Jerusalém. Então, o Tiago, né, ele era líder de uma igreja. Era um pastor, né? Já pensou, já ser pastoreado pelo irmão de Jesus? Pelo irmão de Jesus. Já pensou nisso, hein? Que ser da igreja luxo. do irmão de Jesus, né? Atos. Imagina quanta coisa ele não devia lembrar dele. Nossa, da infância dele, né? Meu Deus. Atos 12, 17. Da infância, né, Sérgio? Ele, por sua vez, fazendo-lhes sinais com a mão para que se calassem, explicou-lhes como o Senhor o havia libertado do cárcere e pediu-lhes anunciar isso a Tiago e aos demais irmãos, e saindo retirou-se para outro lugar. Agora o 15, 13. Capítulo 15, 13 de Atos. Capítulo 15, versículo 13. E quando acabaram de compartilhar, Tiago pediu a palavra e arrasou-lhe: Irmãos, ouvi-me. Então, Tiago começa a sua carta esboçando algumas características gerais da vida cristã,
capítulo 1, de 1 a 27. De 1 a 27? É. Vamos lá. É muito, hein? Você vai ler? Apresentação. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Ele não tinha assim, a soberba, né? Nem de dizer assim, ó, Tiago, irmão de Irmão de Jesus, Jesus, né? Não. Como tem muitos, eu sou o apóstolo, É. é só isso, é só aquilo. Ele aqui diz assim, servo de Deus e do Senhor Jesus. Ah, que lindo, né? Meus amados irmãos, considerai um motivo de júbilo o fato de passares por diversas provações. Portanto, sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. E a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Então, a aflição ela vai fazer brotar em nós virtudes. Virtude. Oh, Conhecimento Senhor, de mas Deus. tem que ser Não por pensa. aflição. Não pensa que a luta não vai nos forjar de tal maneira a gente poder. Jó foi tratado da maneira como foi tratado. São frutos, mas né? Que qual vão foi a brotar. declaração dele? Eu apenas te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Amém, Né? né? Glória Menos a de Deus. mim, mais de Deus. Todavia, não, se algum de vós tem falta de sabedoria, roga a Deus, que a todos concede liberalmente com grande alegria. Todavia, peça com fé, sem qualquer sombra de dúvida. Amém. Pois quem crê com reservas, né, não adianta. Não, ou você crê, eu creio, ou você mas não olha, crê. eu creio, mas... Né, mas aí não crê. mais ou menos, né? Não crê, tem, né? não tem mais ou menos. Ou você crê, ou você não crê. Então, pois quem crê com reservas é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelo vento. Ela vai e volta, vai e volta. Não, Queria falar uma coisa, Jorge, sobre esse pedir sabedoria a Deus, né? Eu tô lendo o livro de Provérbios, e aí o capítulo 2 estava falando sobre pedir sabedoria, né? E Deus colocou no meu coração até vontade de falar sobre isso um pouco. Que a gente precisa muito de sabedoria, gente. Mas quem dá sabedoria é Deus. E às vezes a gente pensa assim, ai, será que Deus vai me dar sabedoria? Não, gente, olha só. Imagina que você tá precisando de 1 milhão de dinheiro. Tá devendo e tá precisando. E aí alguém vai e diz pra você, aquela pessoa ali tem e ela tá querendo dar. E aí você faz o quê? Você vai lá e pede o que precisa para ter a sabedoria. Desejar, querer e crer que ele vai dar, porque ele quer dar. É esse o ponto, sabe? Deus, ele quer dar. E quem dá é ele, não é de outro lugar que você vai tirar. É de Deus. Deus, ele quer dar. E a gente precisa de sabedoria para tudo. Quantas vezes as pessoas são crentes e não conseguem levar o outro para o evangelho porque não sabe como falar com sabedoria. Eu não digo assim, letrado não, irmãos. É como colocar as palavras sem acusação, sem ira, sabe? Para trazer o outro para Cristo, né? Quantas vezes a esposa com o marido, às vezes não tem sabedoria, ou o esposo com a esposa, né? Não tem sabedoria. Eles se amam, mas quando um começa a conversar com o outro, pá, briga. Por quê? Porque não tem sabedoria. Falta sabedoria. Para saber um lidar com o outro. Tem que orar a Deus e pedindo sabedoria. Pede sabedoria, gente, Deus dá. E eu, irmãos, há 40 anos eu peço sabedoria a Deus. Sabe por quê? Porque no começo da minha conversão, eu li o livro de Provérbios e fiquei apaixonado. Eu vi que a melhor coisa de se adquirir na vida não é tesouros, é sabedoria. Porque quem tem sabedoria consegue viver sem nada. Porque aquilo não lhe apega o coração. Ele entende. Então, é mais o fim preciosa do que o ouro e a prata. Não significa que eu, nos 40 anos, eu adquiri a sabedoria. Mas Deus vem nos dando. Ele vai nos dando, assim, dosadamente.
Quanto a gente busca, mais a gente vai recebendo de Deus. Então, Mas para a gente poder, olha só para mim, para a gente poder ir também adquirindo sabedoria de Deus, nós temos que buscar a Deus. E como a gente busca a Deus? Na oração e principalmente na palavra. É onde ele se revela. Você quer ter sabedoria de Deus? Enfie os seus olhos na palavra, porque certamente você vai adquirir grande tesouro de sabedoria. Então, a palavra do Senhor nos ensina a pedir a sabedoria a Deus. Deus é desejoso de dar essa sabedoria àqueles que pedem. E em Provérbio fala que é sabedoria e discernimento. Irmãos, quantas vezes as pessoas nos enganam com as palavras. E uma pessoa que tem o discernimento de Deus, ninguém engana ela não, irmãos. Você tem o discernimento lá dentro de você, você fala, não é isso que está na minha frente não. Tem outra coisa por trás. E eu vou falar para vocês como é que eu peço. Eu peço assim, Senhor, me dá sabedoria do céu, conhecimento de ti e a ciência e a revelação da tua palavra. Amém. É isso que eu, ao longo, desde que eu me converti, gente, eu venho pedindo isso a Deus. Às vezes passo um tempo esquecendo de pedir, mas logo lembro aí e falo, Senhor, vou voltar de novo aqui. Então peça e creia que Ele dá, né? Agora, aqui está dizendo o seguinte. Olha só quem está aqui, a Leurimar. Olha, só que chegou agora, né, Leurimar? Já levando bronca, coitada. Então ele fala que a gente deve pedir, não duvidando, né? Que a gente não pode ser semelhante à onda do mar. Aí diz assim, não imagine esta pessoa que é semelhante à onda do mar, que vai receber alguma coisa de Deus. Uma hora creio, outra hora não creio. Não adianta. E não é só na questão de sabedoria, em tudo. Em tudo. Você pedir a Deus, mas você não crê, você duvida, você não vai receber. Né? Então pois é vacilante, inconstante em todos os seus caminhos. Agora, contudo, irmãos, o irmão de condição humilde deve gloriar-se em sua dignidade. O irmão rico deve orgulhar-se em sua pequenez. Olha o que ele fala. Não, normalmente o rico fala... O pobre é digno e o rico é pequeno. Ele se sente pequeno por quê? Porque a riqueza não está no seu coração. Pois ele também passará como erva do campo. Ele vai morrer. Somos nada, né? Igual, todos nós teremos o mesmo fim. Porque o sol se levanta... Quer dizer, eu disse isso, vamos ter o mesmo fim. Se Jesus arrebatar, eu não vou ter esse fim. É mesmo. Né? Eu não vou passar pela morte. Vamos morrer, você também não, hein? Glória a Deus. Porque o sol se levanta com o seu calor intenso e seca a planta. Cai então a sua flor e toda sua beleza e glória desvanecem. Da mesma forma, o rico definhará em meio aos seus muitos compromissos. Gente, presta atenção uma coisa. Coisa simples. Vai lá, na sua caixa de fotografias, e pega as suas fotografias desde pequeno e vai vendo quando você era moço. Hoje um monte de gente colocou do Dia das Crianças, né? Moça, bonito. E aí você chega a ser um homem maduro, chega grisalho assim que nem eu, né? Mas já uma idade de certa vantagem, avançada, né? E depois você vai tirar foto dele velhinho, aí você começa a olhar aquilo, você vê o processo da vida, gente. É isso aqui que a Bíblia está dizendo. A gente precisa aprender com a vida. Pega as coisas da vida e vai olhando para você ver. É exatamente como a palavra de Deus fala. Vai chegar uma hora que nós nem vamos estar aqui mais falando na live. Porque vamos estar tão velhinhos. E vamos estar com Jesus já. Glória a Deus, né? Para por aí, vamos agora pro 2. Por quê? Para outra, porque é muito grande. Não, peraí, gente. É muito importante isso aqui que a gente está lendo. Feliz a pessoa que persevera na aprovação. Portanto, após ter sido aprovada, receberá o prêmio da coroa da vida que Deus prometeu aos que amam. Entretanto, ninguém ao ser tentado deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Ora, Deus não pode ser tentado pelo mal. E a nenhuma pessoa Deus tenta. Quem tenta é o diabo, né? E a nossa própria carne, né? Isso, e a carne também, claro. Ela é toda... Deseja, né? Cada um, porém, é tentado próprio mau desejo,
sendo por esse desejo iludido e arrastado para o pecado. É como uma rede, gente. É uma rede. É uma O rede. pecado é como a rede do caçador. É terrível. Ele põe o pé ali e aí ele fica preso E e ele arrasta. E quando ele arrasta, vem trazendo todo o mal que o pecado traz Mas com ainda ele. fala assim, ó, sendo por ele iludido e arrastado, enquanto está sendo arrastado, beleza, já tá ruim. Mas diz assim, em seguida, esse desejo, tendo concebido, Faz faz nascer o nascer o pecado, pecado. E pecado, após ter se consumado, gera a a morte. morte. Meus amados irmãos, não vos permitais ser enganados. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus, descendo do Pai das luzes, em quem não há oscilação, nem sombra de variação, né? Como se vê nas nuvens inconstantes. De acordo com a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que primeiros frutos de toda a sua criação. Assim, meus queridos irmãos, tende por princípios em mente. Toda pessoa deve estar pronta para ouvir, tardio para falar e lento para se irar. Lento para se irar. Porque a ira do ser humano não é capaz de produzir justiça de Deus. É. Portanto, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e aparência de maldade, recebei humildemente a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa vida. Sede participantes da palavra, não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. Portanto, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o seu próprio rosto no espelho. Ele vai lá, olha e Esquece. daqui a pouco esquece o seu semblante. E depois de admirar a si mesmo, sai e logo se esquece de sua aparência. Porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas praticante zeloso, será muito feliz em tudo que empreender. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua espiritualidade não tem valor algum. A religião que Deus, a religião que Deus, o vosso Pai, aceita como sincera e imaculada é esta: cuidar dos órfãos, das viúvas, em suas dificuldades, especialmente não se deixar corromper pelas filosofias mundanas. Então, né, vamos agora a seguir, né? A seguir, ele exorta os cristãos a agirem de forma honesta na sociedade. Não vou ler, não. Tá bom. Tá em 2, de 1 a 13, ele exorta. Adverte solenemente contra a pecaminosidade da língua desenfreada. Que Anota está aí, em então, 3, anota 1, aí. 12. É só ler Tiago, que é pequenininho, né? E distingue 2 tipos de sabedoria, a terrena e a divina, né? Que a terrena dá orgulho no homem, e a divina não. Ela faz o homem ver quem ele é realmente. Tiago encerra ressaltando a paciência, exortando-os a orar uns pelos outros e, por fim, a permanecerem fiéis a Deus. Em toda a epístola, destaca-se a relação entre a fé genuína e a vida piedosa. A fé verdadeira é provada. Está em 1, do 12 a 16, é ativada, ama o próximo, manifesta-se pelas boas obras, domina a língua, deseja a sabedoria de Deus, confia em Deus, é paciente e diligente em oração, que está em 5, 13 e 20. Isso é o resumo da epístola de Tiago. E é tão curtinha a epístola de Tiago, Você vê mas quanta ela coisa, tem ricas orientações para a gente viver uma vida reta. né? Ninguém pode dizer que ninguém me ensinou, ninguém me falou como agradar a Deus. Ninguém pode dizer isso, gente. Porque a palavra de Deus está aí, nós acabamos de ler orientações preciosíssimas para a gente poder ter um resultado de alegria na presença do Senhor. Então, o livro de Tiago, ele tem essa orientação, ela é orientação a todas as pessoas. Todas as Amém. pessoas.
Por que foi escrita? Para encorajar os cristãos judeus que tinham sido espalhados por todo o Mediterrâneo por causa das várias provações e perseguições, expor as práticas hipócritas e ensinar o correto comportamento cristão. Quando foi escrita? Segundo consta, essa epístola é o mais antigo de todos os documentos do Novo Testamento. Olha, amor, você vê? Não há precisão quanto à data em que foi escrita. Alguns dizem que foi em 48 depois de Cristo, Bíblia de Estudo Pentecostal. Outros mais radicais dizem que foi em 40 depois de Cristo. Ainda para outros foi escrita perto do fim da vida de Tiago, provavelmente no ano 60 depois de Cristo. Só até Glória a aqui, Deus, né, amor? até aí. Gente, é muito importante a gente ter esse contato com a palavra de Deus. Nosso estudo, ele nos coloca ali à disposição a palavra do Senhor. Porque estes módulos, eles foram elaborados por vários teólogos importantíssimos, tal como alguns deles, Russell Shedd, Mary Pillman, Gilberto, como é que é? Tem que Tem ler. um da Assembleia de Deus, Antônio Gilberto. Então são homens que realmente são aqueles teólogos assim que são mestres em teologia. Foi preparado por pessoas. Quem conheceu o Russell Shedd sabe da humildade daquele homem. Quem conheceu aí Meir Pillman também. Ele morreu cedo, inclusive, Meir Pillman. Era judeu e ele escreveu o livro Conhecendo as Doutrinas da Bíblia. É maravilhoso, gente. Então é assim, é uma enciclopédia de 3 módulos que nós estamos estudando, preparada por esses homens. Eu e minha esposa estamos tendo o privilégio de estudarmos. Sim. Já estudamos com outros, em outros lugares, outras teologias, mas não como esta. Confessamos para você que não como esta. Com tanta riqueza de detalhes, né? Tanta riqueza de detalhes. As que nós estudamos era mais técnica, mas essa não. Essa nos coloca dentro da palavra de Deus. Isso é muito importante, gente. Louvamos a Deus, agradecemos a Deus pela oportunidade, pela sua companhia aqui conosco nesta noite. Sei que Deus está trazendo grande edificação para o seu coração. Amém. Né? Você vai também falar alguma coisa para eles lá? Não. Agradecer? Não, eu quero agradecer a companhia de vocês. Glória a Deus. Muito bom. Nós vamos compartilhar esse vídeo, gente. Se você acha que é importante, nós vamos compartilhar no Facebook e também vamos colocar no nosso canal no YouTube. Se alguém quer estudar, fala para eles entrar lá no nosso canal no YouTube. Lá tem desde a primeira lição, desde a primeira até a de hoje, que é a de número 56. Né? Tá Quem lá não consegue todo ver igual por causa da internet ruim, Isso, aí tenta, vai quando lá. for um lugar bom, tá lá. Vai lá e faz uma revisão. Sim. Porque certo que aí tem grande conhecimento de Deus. Louvado seja Deus. Que Deus possa te dar uma boa noite, né, um final de segunda-feira. Convido você a estar conosco amanhã. Olha, às 20 horas, nosso culto em casa. Gente, reúna-se para cultuar a Deus. Nós convidamos para você, nós te convidamos para cultuar conosco. Amanhã às 20 horas, culto em casa. Até lá, irmãos. Que Deus abençoe. Amém.